Há alguns anos, eu achava impossível guardar dinheiro. O salário mal dava para tudo, e guardar qualquer valor parecia um luxo. Mas hoje eu posso dizer com alegria: consegui juntar os meus primeiros 10 mil e com um salário comum. E no vídeo de hoje, eu vou te contar como eu fiz isso, sem fórmulas milagrosas, sem ganhar fortunas e mudanças reais que você também pode aplicar. Eu gastava muito, salário apertado, gastava com descuido, pagava as contas e simplesmente o salário sumia. Ficava no vermelho e nem pensar em sobrar nada para guardar, né? É assim que a gente fica na corrida dos ratos e sem planejamento nenhum a gente vai vivendo a vida no automático. Era isso que eu fazia também. Eu não gastava com luxo, mas eu gastava com descuido. Então foi ali que eu entrei naquele espiral ali, há alguns anos atrás. E depois eu fui mudando a minha mentalidade. O que que eu fazia? Eu ia para o shopping, não tinha um planejamento, comprava as coisas, como eu já contei para vocês nos outros vídeos, ia com a minha irmã ou com amigas, ia no shopping, comprava roupa, comprava sapato, mas não tinha um planejamento, simplesmente porque eu achava bonito, eu comprava, ou estava numa promoção, eu comprava. Então, era assim que eu seguia. Eu não tinha um planejamento, por exemplo, como eu tenho agora. Se eu vou comprar uma roupa, se eu vou comprar um sapato, eu coloco ali qual é a minha necessidade, o que que eu preciso realmente. Então, se eu realmente estou precisando daquele sapato, daquela roupa, eu faço um planejamento, anoto, ou no celular, ou no papel, o que que for melhor, né? E deixo ali aquele planejamento ali. Preciso de uma blusa branca, por exemplo, que já tenho algumas blusas pretas e tenho uma branca, mas preciso de outra, porque a gente usa muito blusa branca. Então eu coloco ali na minha lista de compras do que eu preciso. Blusa branca. Eu preciso de algum sapato, por exemplo, agora chegando no inverno, o que que eu preciso? Eu quero uma jaqueta de couro. Somente isso que eu quero no inverno, porque como eu já falei para vocês em outros vídeos, eu não estou comprando muito. O último que eu fiz, eu comprei em fevereiro, eu comprei um perfume. E agora em abril, eu comprei shampoo e condicionador e a linha de tratamento completo para fazer um tratamento no meu cabelo. E foi isso que eu comprei esse mês de abril. Então, assim, comprei em fevereiro e agora só em abril que eu comprei de novo, porque eu faço esse planejamento. Mas isso fica para outro momento, porque esse planejamento é riquíssimo, de muito conteúdo, precisa ser em outro vídeo. Mas, enfim, assim a gente vai, com planejamento rico, a gente vai mudando a nossa mentalidade. Tudo isso é valioso demais. Quando a gente começa a perceber e sair do automático, a gente começa a achar valioso demais isso tudo. Tudo que a gente está descobrindo, se redescobrindo e descobrindo um método financeiro melhor de como guardar dinheiro. E foi assim que eu fiz. E ali eu fiquei muito motivada, então eu só compro quando tenho necessidade, quando eu preciso, e eu faço um planejamento, faço uma lista, e ali eu sigo, vou, ó, eu quero isso, eu vou lá no shopping, eu passo direto pelas outras lojas que eu não preciso de nada, e eu vou diretamente naquela loja e compro. Isso me deixa muito feliz, alegre e me deixa satisfeita. Eu não preciso ir em outras lojas também, eu não precisaria comprar nada para ficar feliz, alegre ou contente. Não, eu sigo meu planejamento à risca, porque depois eu sei que lá na frente, quando fechar aquele mês ali e no próximo mês, eu estou organizada de novo e eu vou conseguir fazer todo o meu planejamento financeiro que eu fiz, as minhas metas para guardar e o tanto que eu coloquei para guardar, eu sei que eu vou conseguir guardar, porque eu segui direitinho a risca. Agora, se eu vou lá e extrapolo e compro, eu já sei que as coisas vão desandar. Então, por isso que eu faço bem certinho todo o meu planejamento e eu tenho essa motivação. E eu quero que vocês tenham essa motivação também. Aí vocês podem pensar, não, mas como é que eu vou fazer esse planejamento se alguma coisa der errado, quebrar alguma coisa em casa? Sim, por isso que a gente tem que ter a reserva de emergência, que meu marido e eu, nós chamamos de reserva da paz. A gente tem que ter essa reserva. Por exemplo, agora esse mês que passou, a gente estragou a nossa air fryer. Então a gente levou para o conserto. Agora o marido já consertou e eu já mandei para ele o valor da reserva da paz e ele já pagou lá e a gente não teve estresse nenhum. Porque a gente não ficou estressado porque quebrou, porque a gente tinha o dinheiro da reserva da paz para conseguir cobrir isso. Então a gente acaba não ficando estressado, porque antes se estragava alguma coisa, a gente já ficava, ai não, agora estragou, furou um pneu, estragou a geladeira, qualquer coisa que aconteça dentro de casa, ou acabou o gás, que as pessoas brincam, né?
Ai, acabou o gás, não estava esperando. Tudo isso a gente tem a reserva de emergência, né, que é o nosso amparo ali, né, que a gente fica bem mais seguro com isso. Então, quando foi a minha virada de chave? A minha virada de chave, eu já falei um pouco para vocês no Guia da Mulher Rica, como comprar. Eu vou deixar linkadinho aqui nesse vídeo para vocês assistirem, que também é bem valioso. Ali eu contei para vocês que eu fui acompanhar meu marido nesse estado, mas em outra cidade aqui do estado, e eu fui para longe, peguei uma licença do meu trabalho e fui com ele para lá. E ali eu fiquei sem salário. Então eu percebi que eu conseguia ficar sem salário. Eu não precisava ficar comprando roupinha da mulher que vende roupa, né? Tem muitas mulheres que vão no trabalho da gente e oferece uma roupa, a outra oferece maquiagem, a outra oferece agora os produtos para material escolar, aqueles bem fofinhos, que tá bem na moda agora. Então, sempre tem alguma coisa para comprar, alguma parcelinha, né? Sempre tem algumas blusinhas para comprar que a gente quer, né? Sempre a gente faz alguma parcelinha no cartão ou fica devendo ou fica deixando pendurado, né, anotado nos caderninhos dessas mulheres que eu tô falando para vocês. E ali a gente vai pendurando, né, continhas, né? Ou então em grandes lojas, ou então nas lojas dos centros da nossa cidade, a gente sempre deixa pendurado alguma coisa, sempre está devendo alguma coisa, porque a gente trabalha, porque a gente tem aquele salário fixo, que a gente sabe que a gente vai continuar tendo e vai conseguir honrar os nossos compromissos. Então, como ali eu estava sem salário, ali eu não consegui trabalho também porque era um lugar muito retirado e difícil de trabalho. Então eu resolvi ficar mais para minha família e dar um tempo de descanso para mim também. E ali eu fiquei mais na minha, curtindo a minha família, como era um lugar mais retirado, era mais natureza. Então ali eu fiquei para tirar um tempo mesmo para mim, para dar um tempo de correria de trabalho, de sair correndo, vai para o trabalho, volta. Então ali eu fiquei bem sossegada. Então eu também não precisava de muita coisa lá naquele lugar porque era um lugar que não era de pessoas chiques, ninguém usava salto alto, então quando eu fui para a igreja, eu fui de salto alto naquele dia, no dia que eu cheguei ali, e todo mundo estava de sapatilha, estava de chinelo, de rasteira, então ali era um lugar mais humilde, mais tranquilo, a gente não saía muito porque não tinha shopping, não tinha quase nada para sair para comer, lanchonete, tinha só uma lanchonete boa no centro da cidade, e o centro tinha uma rua só, o centro da cidade inteiro, era 15 mil habitantes na cidade toda. Então ali eu fui mudando, sabe? Fui mudando todos os meus hábitos. E ali eu comecei a largar um pouco o consumismo. Comecei a assistir aqui no YouTube um casal bem legal que eles falavam muito de minimalismo. E dali eu fui mudando a minha mentalidade. Eu fui pensando, peraí, dá para fazer. Se esse casal aqui consegue fazer, consegue viajar, dá para fazer, dá para se organizar. Ali eu já comecei a conversar com meu marido, vamos viajar. Ali eu fiz um vídeo de cortei meus cartões de créditos, que tá aqui se vocês rodarem aqui embaixo no YouTube, no meu canal do YouTube, ele vai ser um dos primeiros, que foi lá em 2019, para vocês comprovarem o que eu tô falando, que é real. Foi desde 2019, eu cortei meus cartões de crédito. Eu disse, não, agora eu vou ter uma mentalidade diferente, não vou usar mais todos esses cartões. E tá um vídeo bem legal também, bem divertido, que foi ali que começou a minha mudança mesmo da minha mentalidade, lá por volta de 2019. Então, ali que foi a virada de chave. Eu comecei a perceber que tinha pessoas que têm bastante dinheiro, né, que parece aparentemente estão ricas, mas que elas vivem na necessidade, que elas vivem apertada, elas vivem trocando de carro porque não pagam aquele carro, e a pessoa não consegue honrar seus compromissos, não consegue pagar as suas contas, então acaba trocando, troca de casa, troca de carro, e parece que aparentemente ela está ostentando, mas não está ostentando, só está para as pessoas de fora, mas dentro do lar, ela está com dívidas, ela não consegue dormir. Então aprendi que a prosperidade não é quanto eu ganho, mas é o que eu faço com o meu dinheiro. O passo a passo prático. Eu anotei tudo no papel e eu vi o quanto eu gastava e onde que estava o buraco. Eu evitei tentações, então eu não compro em loja online, eu só compro quando eu preciso, como eu falei para vocês no Guia da Mulher Rica, em outros vídeos aqui passados. Eu não deixo o aplicativo no meu celular para sempre estar olhando. Se eu estou entediada, eu olho aquele aplicativo, eu vou acabar comprando alguma coisa. Então, quando eu preciso, eu coloco o aplicativo, ou então eu olho no site, no computador mesmo, e compro o que eu preciso
e depois eu saio. Então eu evito tentações. Eu não vou dizer que eu parei de comprar tudo por um tempo para poder guardar, porque eu acho que fazer isso bruscamente, eu não concordo. Eu acho que a gente deve sempre ter um dinheirinho para a gente comprar as coisas para nós e a gente deve seguir assim, para não parar bruscamente alguma coisa, como tem pessoas que eu conheço, uma pessoa que eu conheço, ela falou que ficou 5 anos sem fazer nada, sem sair para uma lanchonete para poder fazer a casa dela. Aqui a gente sempre consegue fazer as coisas e a gente não parou bruscamente de fazer nada. A gente faz, só que a gente faz moderadamente e a gente busca fazer tudo com economia. Então a gente reserva um dinheiro para o lazer e a gente tira aquele lazer por mês. Se acabou o dinheiro do lazer, a gente não faz mais o lazer. Então é assim que a gente segue, porque eu acredito que a gente não deve ficar sem lazer e a gente não deve ficar sem nada. Agora, cada um sabe de si, né? Cada um sabe o que é melhor. Porque também, se o salário é muito apertado, como eu falei anteriormente, a pessoa pode fazer uma renda extra e conseguir mais dinheiro. E daí ela pode fazer mais coisas e ela não precisa se privar. Agora, se ela ganha um salário muito pouco, por exemplo, tem pessoas que ganham um salário mínimo, muita gente, inclusive, e daí fica mais apertado. Eu não vou dizer para fazer uma coisa surreal para a pessoa. Isso não vai caber para ela. Então, ela tem que saber o que é melhor para a vida dela, o que se encaixa. Se ela realmente não pode fazer nada, se ela tem que guardar porque não dá para fazer nada, então vai ter que acabar se privando. Mas eu não gosto disso, eu não sou a favor disso. Eu sou a favor da gente fazer as coisas, mas tudo com economia e tudo fracionadinho e tudo com meta, tudo marcadinho certinho, né? É assim que eu sou organizada, esse é o meu estilo, né? Então, ali eu fui guardando, guardei R$ 100, guardei 200 até ir conseguindo aguardar mais por mês. E daí, o que eu fiz? Eu comecei a guardar uma espécie de poupança ali nas caixinhas da Nubank, e depois eu fui melhorando também meus investimentos conforme eu fui aprendendo. Gente, e a coisa mais importante que a gente deve fazer, que é o passo que eu acho que deve seguir mais certinho possível, é o seguinte: a gente deve guardar antes de gastar. A gente deve, quando receber o salário, é assim que eu faço, tá? Cai meu salário na minha conta, os meus rendimentos na minha conta, eu separo o dinheiro para guardar, eu já jogo lá separadinho, vou investindo cada um na sua coisa, e ali eu já fico livre, eu já fico com a mente tranquila, porque o resto eu já posso guardar, eu já posso separar para o que precisa, e ali eu já estou tranquila. Então sempre faça isso. Guarde antes o que tu tem que guardar, porque senão depois, eu vou esperar, quando estiver acabando o mês, eu vou tirar aquele tantinho ali que sobrou, vou guardar. Não, não, não. Não vai dar certo, tu não vai conseguir guardar, nunca vai sobrar. Tu sempre vai ver ali, tá na conta, dá para pedir mais um X, dá para pedir um lanche, dá pra gente sair fazer tal coisa, dá para ir no cinema, ainda tem um pouquinho aqui antes de virar o mês e a gente receber de novo, ainda dá para fazer isso. Não, não dá, gente. É melhor a gente já pegar e separar certinho. É assim que eu faço. E eu fico bem tranquila, a minha mente fica bem tranquila e dá um alívio tão grande a gente conseguir fazer isso que vocês não têm ideia. E outra coisa também que é muito legal e que dá uma sensação muito boa, por exemplo, a gente fica pensando, quando eu tiver dinheiro eu vou fazer isso, preciso de 5.000 para fazer uma viagem, preciso de tantos mil para fazer uma cirurgia, e começa a pensar um monte de coisa, às vezes é coisa que precisa, às vezes é coisa que nem precisa, e a pessoa fica imaginando, se eu tivesse dinheiro, só que tem uma coisa muito legal, um start. Quando a gente começa a guardar dinheiro, eu, por exemplo, eu tenho ali o meu dinheiro ali como um bebê que eu estou cuidando dele ali no banco, né? Então, eu guardo muito bem ele e a gente fica pensando, não vou tirar para gastar com isso, para gastar com isso. A gente acaba não querendo tirar, porque tá tão legal aquele valor ali e a gente só quer deixar crescer cada vez mais aquele valor ali que a gente está guardando, que no fim a gente nem quer tirar. Então, acaba que a gente vê que essas necessidades, que a gente pensa que é necessidade, não é necessidade. Então a gente começa a priorizar mais isso, até esse pensamento, né? Até essa motivação e a gente vai vendo o dinheiro render ali e vai se sentindo motivado. Por isso que tem tantos vídeos aqui dizendo que, nossa, a mentalidade muda quando a pessoa guarda 10.000. É porque tudo muda, né? Tu começa a ver diferente, começa a não ficar mais escravo do dinheiro.
a pensar que precisa disso, precisa daquilo, tu começa, na verdade, a ficar motivado para guardar cada vez mais. Só que a gente deve guardar, mas não ser mesquinho, né? Como tem pessoas que eu conheço que são mesquinhas, que não guardam com nada, não gastam com nada, e elas vão deixar tudo, não tem nem filho para deixar herança, vão deixar não sei para quem, para os sobrinhos, e elas estão se privando de tudo, trabalham até ficar bem velhas e estão se privando de toda a vida. Podia viajar, podia ir para a Europa, podia ir para qualquer lugar, tem bastante dinheiro, tem bastante terra, tem um monte de coisa e não quer gastar porque tá ali, né, com a mão fechada, como dizem, né? Isso aí que é miséria, isso aí que é ser miserável. Agora nós não. Nós viemos de uma realidade diferente. A gente não ganhou nada, a gente não ganhou herança, a gente está querendo conquistar tudo com o suor do nosso rosto, e foi isso que Deus disse para nós também, para a gente trabalhar e conseguir o nosso alimento com o suor do nosso rosto, e assim a gente está fazendo. Então, a gente é diferente. A gente quer mudar a nossa realidade e ter um conforto, né? É nisso que a gente pensa, que meu marido e eu, a gente sempre pensa, a gente quer ter conforto. É isso que a gente quer. Gente, e qual é o resultado disso tudo? Como a minha vida mudou? Gente, trouxe mais paz, menos medo de imprevistos, um sentimento de realização e o principal de tudo, eu provei para mim mesma que eu era capaz. E vocês também são capazes. Façam isso, mudem a mentalidade, construam uma reserva de emergência, construam esse dinheiro guardado que vocês querem para a meta de vocês, para o que vocês precisam, para o que vocês almejam. Vai ver que vai valer muito a pena. Então, não foi o valor guardado que mudou a minha vida, foi o que eu aprendi durante o caminho. Se você sente que o dinheiro não rende e que nunca sobra nada, assista esse vídeo mais de uma vez, anote os passos e comece hoje. A sua virada pode começar com pequenos hábitos. Se inscreve no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com aquela sua amiga que vive dizendo: não consigo guardar nada. Ela precisa ouvir isso.